Capítulo 8, segunda parte. Eu sorri, reparando que o pessoal do Sul não usa meu pai e minha mãe para falar dos pais. Já me contaram, comentei, impressionada e um pouco intimidada pela matriarca dos Graham. Na verdade, vencer os jogos de tabuleiro era apenas uma das muitas coisas que ouvi falar sobre a Dona Stella e que ajudaram a criar essa imagem bonita, quase cultuada por sua família. Stella, inteligente, linda, firme, encantadora e encantada. Ela não ia morrer de câncer. Eu tinha certeza disso. E sim, dormindo em sua própria cama aos 94 anos, com um sorriso no rosto e a cabeça bem acomodada sobre o travesseiro com fronha de seda. Isso é porque ela trapaceia, completou James, falando mais lentamente e com um sotaque mais forte que o do resto do clã. O que eu acreditava, a sua amorosidade natural, que embalava inclusive seu modo de falar. Ele piscou para mim e disse: "Você precisa ficar de olho aberto, Ellen. Ela é escamoteadora." Nós todos caímos na risada diante da imagem ridícula da sempre bem-sucedida Stella trapaceando, enquanto ela balançava a cabeça novamente. Seu pescoço esguio extremamente gracioso. Depois ela cruzou os braços sobre o bonito vestido de lã cor de marfim, com os berloques de ouro maciço da sua pulseira pendurados na direção do cotovelo. "E você, o que me diz, Andrew?" Dona Stella perguntou. Eu senti o rosto esquentar, enquanto prestava atenção na miniatura da Torre Eiffel, certamente presente do pai de Margot, que até hoje chamo de Sr. Graham, o único a não jogar naquela noite. Em vez disso, ele estava lendo, próximo à lareira, e de vez em quando dava uma de juiz, consultando o dicionário para as palavras controversas do jogo. "Eu? Dizer o quê?" Andy desconversou evasivo, parecendo surpreso ao mesmo tempo. "Ele deu o fora na Felícia", antecipou Margot. "Eu não contei para a senhora?" Dona Stella assentiu, mantendo o olhar em Andy. "Alguma chance de se reconciliar com a Lucy? Uma mocinha tão doce, bonitinha", ela comentou, lamentosa. "Eu adorava a Lucy." James caçoou, imitando o personagem do seriado I Love Lucy. Rick e Ricardo. "Lucy, cheguei." Mais uma vez, todos demos risada, enquanto Andy me lançava um olhar sugestivo. "Que nada, a Lucy já era", afirmou ele, acariciando meu dedão através da minha meia, com o dele descalço, por debaixo da mesa. "Mas já tenho um encontro acertado para a próxima semana." "Sério?" Margot e a mãe disseram em coro. "Sim", Andy confirmou. "Promissor?" Margot perguntou. Andy assentiu no momento que o Sr. Graham levantou os olhos do jornal, esboçando certa curiosidade. Margot uma vez me contou que o pai esperava que no futuro Andy voltasse a morar no Sul e assumisse seu escritório de advocacia, e para ele o casamento do filho com uma Yankee seria o único empecilho de peso para esse sonho. Assim como não poderia deixar de ser, o Sr. Graham olhou por cima do jornal e perguntou: "Por acaso ela seria do Sul?" "Não", Andy respondeu, "mas tenho certeza que o senhor gostaria muito dela, todos vocês." Eu sorri encabulada e voltei minha atenção ao jogo, tentando formar uma palavra com as letras que me restavam. Destino, definitivamente um bom sinal. Foi assim que Andy e eu começamos, e é por isso que visitar a família da Margot, que tem algum ponto entre nosso namoro e casamento, eu passei a chamar de família do Andy. É para mim uma espécie de volta sentimental no tempo, como ler uma carta de amor antiga ou como voltar ao lugar de um encontro especial. Tudo isso me veio à cabeça no momento em que Andy e eu, passado uma semana da notícia sobre a gravidez de Margot, voamos até Atlanta para os visitar. O voo seguiu tranquilo, sem uma só nuvem no céu cor de azul cobalto de fevereiro. Mas me senti um pouco ansiosa. Eu estava nervosa ao voar, pois certamente herdei um pouco do pavor da minha mãe, que se recusava a entrar em um avião. Não que meus pais tivessem meios para viajar de avião por aí, fato que, aliás, me magoava
quando via meu pai e Sharon decolando para a Flórida todo inverno, para embarcar com seus cruzeiros comemorativos pelo Caribe. Eu desejo a felicidade do meu pai, mas às vezes parece injusto que seja a Sharon quem desfrute da aposentadoria dele e ter aprendido desde cedo que a vida não é justa não me serve de grande consolo. Seja como for, a comissária de bordo acabou de avisar, de modo cortado, que estávamos nos aproximando do aeroporto e que devíamos retornar aos nossos assentos e recolher as mesinhas. Andy seguiu as instruções e colocou seu exemplar do USA Today no colo. Ele escreveu 8 na cruzada horizontal com a caneta e pediu: "Preciso de uma palavra com 4 letras para a cúpula." "Topo", eu sugeri. Andy balançou a cabeça. Não encaixa. "Cume." Tentei novamente. Ele assentiu com a cabeça. "Obrigado", ele agradeceu, ao mesmo tempo irritado e orgulhoso com a minha destreza nas palavras cruzadas. Ele pode ser o advogado, mas eu sou a mestra no vocabulário. Como a mãe dele, eu tinha passado a ganhar todas dele nas cruzadas e na forca, e definitivamente em todos os jogos de tabuleiro, o que não o incomodava nem um pouco, já que o Andy não tem lá muito espírito competitivo. Enquanto o avião manobrava, eu agarrei o braço da minha poltrona com uma mão e a perna do Andy com a outra. Ao fechar os olhos, pensei novamente naquele dia na cozinha, anos atrás. Pode não ter sido tão excitante quanto engatar um caso amoroso com um total estranho enquanto se está isolada do mundo durante um julgamento por assassinato, mas em vários aspectos foi ainda melhor. Teve substância, uma essência doce e concreta. Teve o embasamento da família e da amizade, 2 coisas simples que realmente contam na vida, que duram. Não foi o mistério que me atraiu no Andy, pois eu já conhecia quando começamos a sair. Talvez eu não soubesse tudo dele, o que eu sabia tivesse sido filtrado pela Margot. Ainda assim, eu o conhecia em uma instância fundamental, decisiva. Eu conhecia suas origens, sabia que ele amava e era amado, sabia que ele era bom filho e bom irmão, sabia que ele era rapaz engraçado, atencioso e atlético, o tipo de cara que ajudava a lavar a louça do jantar do dia de ação de graças, com ou sem segundas intenções. Logo, quando Andy e eu tivemos nosso primeiro encontro alguns dias mais tarde, estávamos muito mais avançados que os demais casais que saem pela primeira vez. Já estávamos no equivalente ao 4º encontro e pudemos pular a parte autobiográfica e aquela história do vamos nos conhecer melhor. Pudemos relaxar e nos divertir. Não havia necessidade de manter a postura, passar por algo que não éramos, pensando em cada atitude, como eu tinha ficado acostumada a fazer no final do meu namoro com Léo e em vários outros encontros fracassados que se sucederam. Tudo pareceu fácil e natural, equilibrado e construtivo. Nunca precisei tentar imaginar o que passava pela cabeça do Andy, ou como ele se sentia, porque ele sempre foi um livro aberto e feliz a valer. E mais ainda, ele sempre se preocupou em me fazer feliz, um verdadeiro cavalheiro do sul, educado e respeitoso, um romântico galanteador. Em algum lugar bem lá no fundo eu sabia desde o início que faltava um pouco de intensidade no nosso relacionamento, mas não no aspecto que eu inicialmente imaginei. Muito pelo contrário, era um alívio enorme nunca me desesperar, era como o primeiro dia de bem-estar depois de superada uma gripe. O simples fato de não me sentir deplorável causava euforia. Conforme Andy e eu íamos nos tornando mais íntimos, eu tinha certeza de que era assim que as coisas deveriam ser, era assim que o amor deveria ser. E o principal é que eu tive certeza que esse é o único tipo de amor inesgotável. Andy era definitivo e juntos tínhamos a promessa de durar para sempre. Senti o avião fazendo a aproximação final. Andy dobrou o jornal, guardou-o na mala de mão sob o assento e apertou a minha mão. "Tudo bem com você?"
Sim, respondi, ao lembrar que o Andy é sempre assim, eu tenho a garantia de me sentir bem ao seu lado. Minutos depois aterrissamos bem em Atlanta, mas demoramos um pouquinho para chegar até nosso portão. Andy se levantou para apanhar nossos casacos no compartimento superior, enquanto eu ligava meu celular para checar se a Margot havia telefonado. Nós tínhamos combinado na noite anterior de nos encontrarmos na saída do desembarque às 9h30 em ponto, mas a Margot costumava se atrasar ou mudar os planos no meio do caminho. Não é difícil imaginar que ela estivesse em uma guichê ainda com uma quichê ainda no forno, ou que seu cabelo ainda não estivesse bem seco, ou ainda que algum imprevisto tivesse acontecido. Bingo! Havia uma mensagem na minha caixa postal. Uma nova mensagem, e eu apertei o play. Mas de cara percebo apreensiva e excitada que a mensagem não era da Margot, era uma mensagem de Léo. Léo, que depois do nosso reencontro aparentemente estava se esforçando para cumprir sua promessa de reatar a nossa amizade. Confusa, eu olhei para o Andy, que estava completamente desligado. Eu poderia facilmente ouvir toda a mensagem sem que ele percebesse, e mesmo me sentindo culpada, uma parte de mim estava morrendo de curiosidade para saber o que Léo tinha a dizer. Mas ao contrário, eu não permiti que ele passasse do oi. Ellen, aqui é o Léo. E rapidamente interrompi a gravação. Eu não permitiria que ele dissesse mais que isso na terra natal do Andy, na presença do Andy e ponto final. Era uma questão de respeito, concluí, ao desligar novamente meu telefone e guardá-lo na bolsa. Se não fosse por outra coisa, seria no mínimo uma questão de respeito.